A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus vai usar alguém para te ajudar e para curar a sua alma. Você crê nessa palavra? Você que está vindo, irmão, de uma grande luta, uma dificuldade, de uma tristeza profunda. Você perdeu algo. Eu não sei o que aconteceu com você, mas essa palavra que Deus colocou no meu coração será como um bálsamo na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer falar com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, fica em Ruth 1, verso 19. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa dela. E as mulheres perguntaram: essa é a Noemi? Porém ela respondia: não me chame de Noemi, a feliz. Me chame de Mara, a amargurada. Grande foi o sofrimento de Noemi. Mas o estado dela, irmão, antes não era assim. Noemi e a sua família moravam em Belém. Ele era, sabe, uma família feliz. Eles eram felizes. Elimeleque, Noemi e os 2 filhos viviam ali, em Belém. E ali, irmã, em Belém, houve uma grande fome. E Elimeleque decidiu ir para a terra de Moabe com a família. E ali seguiram viagem com os 2 filhos. Chegando lá, os filhos cresceram e formaram família. Com Ruth e Orfa. Se casaram. Mas só, irmão, que o tempo passou. E ali morreu Elimeleque, o esposo de Noemi. Aquele que era o provedor da vida dela. E para a infelicidade de Noemi, também morreram os 2 filhos. Emalom e Quilion, os 2 filhos dela. E Noemi se encontrou ali numa situação, irmão, que só sobrou as 2 noras, Ruth e Orfa. E ali Noemi, numa tristeza e amargura muito grande, resolveu voltar para Belém, aonde ela tinha saído, com o esposo dela e os 2 filhos. Agora imagina, né, a dor dessa mãe. Além de perder o esposo, perdeu os 2 filhos. Quem já passou, irmão, pela perda, sabe que é uma das dores mais devastadoras que possamos passar. Imagina a aflição de alma daquela mulher. E ela falou para as 2 noras que ia voltar para Belém. E as 2 noras começaram a seguir ela. Mas ela falou: minhas filhas, volte, vai fazer a sua vida. Eu não tenho mais nada para vocês. Deixa eu seguir meu caminho. E teve a Orfa,
que voltou. Mas a Ruth, essa moça, usada por Deus. Porque tem pessoas, irmão, na nossa vida que são usadas por Deus. Deus sabe trazer pessoas, irmão, na nossa vida, para nos ajudar, para curar a nossa alma. Eu não sei que situação você se encontra, mas Deus tem a capacidade ainda de trazer uma Ruth para a nossa vida, para segurar as nossas mãos, para nos estender as mãos, para nos tirar de uma dificuldade, para curar a nossa alma. Talvez você não acredite mais em pessoas, porque passaram tantas pessoas na sua vida, talvez você esteja convivendo com uma pessoa maligna, uma pessoa ruim, que só está trazendo amargura de alma para você. E ali, ela pede para Ruth também voltar. E Ruth deve ser aquela mulher, né? Aquela moça, cheia de expectativa, de alegria, mesmo que Ruth também tenha perdido. Mas ela não perdeu quanto Noemi. E ela vê a situação da nora dela, da sogra dela. E ela insiste, não, eu não vou te deixar. O seu Deus será o meu Deus. Olha só, os moabitas não serviam ao Deus de Israel, ele tinha outros deuses. Olha que bonito, como Ruth falou, não, agora eu vou servir o seu Deus, por causa do amor que eu tenho por você. Ruth largou tudo, família dela ali, os familiares dela. Largou tudo para ir com Noemi. Porque a alma de Ruth se apegou a Noemi. Não insiste que eu te deixe. Para onde tu for, eu irei contigo. Grande foi a insistência de Ruth para com Noemi. Tem pessoas, irmão, que são cura para a nossa vida. Às vezes, irmão, eu conto um testemunho aí que eu me derramo em lágrimas, né? Depois da perda do meu esposo, das perdas que eu tive depois que ele partiu. Mas eu quero dizer para você que a minha infância, irmão, nunca foi tão boa quanto dos meus irmãos também, não só a minha. Todos nós, irmão, na infância, eu e meus irmãos, viemos de uma família tóxica, sabe? De pai ausente, religioso. Meu pai agora está de idade, irmão. Mas ele sempre foi muito religioso. Fomos criados à base do chicote, da ignorância, de xingamentos, da parte dos dois. De palavras de maldição, amaldiçoava a gente o dia todo. Com palavras horríveis. De uma família totalmente cheia de irmãos, somos 8, com muita fome, com muita necessidade. Nunca soubemos, irmão, o que é um abraço, um amor. Mas sabia sim o que era chicote, xingamento, palavras duras. Chamava a gente de tudo quanto é nome. Então, para todos nós da nossa família ali, foi uma infância muito precária, de muita necessidade. Então, irmão, eu fui crescendo uma pessoa muito revoltada, com ódio, com raiva de todo mundo. Mas, irmão, quando
Eu conheci meu esposo, eu tinha 17 anos, mais ou menos. E ali a gente namorou, noivou e casamos. Meu esposo, irmão, era um alvo de cura. Tem pessoas, irmão, que Deus coloca na nossa vida como cura. Era totalmente diferente de mim. Ele não teve um passado bom também, não. Muito parecido com o meu, mas ele carregava um amor muito grande. Tem pessoas, irmão, que passam por coisas semelhantes a nós. Mas ela carrega, sabe, um amor tão grande. E Deus me deu de presente meu esposo. Ele sabia do meu jeito. Não era muito assim carinhosa. Não, foi minha criação. Ignorante não, tá, irmã? Nunca fui ignorante. Eu sabia retribuir o amor que ele me dava do meu jeito. E ele falava o dia todo pra mim que me amava. Era uma pessoa muito carinhosa. Uma pessoa calma, devagar, que aquilo, às vezes até eu achava que aquilo ali era um defeito dele ser tão devagar, implicava com ele, sabe? Quando ele fez a oficina dele lá, ele montou a oficina dele, eu ajudava ele. Eu ficava olhando. Quando ele chegava na oficina ali, ele colocava as ferramentas tudo organizadinhas, sabe? Eu falei, ele passava horas para poder organizar a oficina toda, tudo organizado, as coisas dele eram tudo organizadas. E eu sempre fui muito desorganizada. Era minha cabeça sempre trabalhou assim, acelerada. E não suja, né, irmão? Ser desorganizado é uma coisa, suja é outra. Devemos manter nossa casa limpa e ser limpo também, andar cheiroso, cheirosa, né? É diferente. E ele implicava muito com minha desorganização e eu implicava com as horas que ele perdia organizando as coisas. Que muitas vezes a cliente estava pedindo a máquina e ele estava ali arrumando chave, botando uma da maior a menor. Tudo organizadinho ali. E eu ficava olhando ali, não adiantava falar nada com ele que ele ia continuar. E eu falei, pra que isso? Aí eu falei, olha, parece a mãe, o pai e os filhinhos, a família todinha, do maior a menor. Ele arrumava aqueles conjuntos de chaves todos, tinha muita chave, ele arrumava aquilo dali. E mesmo assim, mesmo com toda a diferença, ele era um alvo de cura para minha vida. A paciência, falava arrastado, e eu falava muito rápido. Na hora de ir para a igreja, eu me arrumava muito rápido, e ele só voltava, irmão, pegar a régua para poder alinhar a gravata. Ele ia preparar uma mensagem, ele ficava escrevendo um tempão ali para poder pregar na igreja. Eu achava até bonito. Eu tentei, teve até uma vez que eu tentei, falei, eu acho tão legal a pessoa escrever no papel e levar para a igreja e olhar ali. Eu acho tão bonito. Eu vou fazer isso também no dia que eu for chamada para pregar. E eu fiz isso, irmão. Eu acabei me enrolando toda. Porque as pessoas, irmão, são pessoas diferentes. Deus vai trazer uma pessoa totalmente diferente de você. E você, irmão, não fica aborrecido se a pessoa for muito organizada, ou a pessoa for desorganizada, ou a pessoa ser... Tem pessoas que riem alto, são pessoas que são aceleradas. Mas tem pessoas, irmão, que são anjos, de carne e osso, para te ajudar. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida e fala, mas eu não gosto do jeito daquela pessoa. Eu não tenho paciência com aquela pessoa. E você vai acabar perdendo a sua bênção.
Eu não queria desse jeito. Tem, irmão, um testemunho de uma senhora que eu morro de rir. Aquela mulher me tira lágrimas de tanto rir. Até minha filha fala, mãe, o que está acontecendo? E ela fala assim, tudo que eu pedi a Deus, não sei se os irmãos já ouviu, né? Tudo que eu pedi a Deus veio tudo o contrário. Eu pedi um homem alto, de cabelo grisalho, e daqui a pouco Deus me faz avistar um homem, né? Bem avantajado. O homem andava todo estranho e Deus falava, é esse que você vai casar. Gente, eu morro de rir com esse testemunho. Às vezes, irmão, Deus não vai te dar aquilo que você imagina. Seja um relacionamento. Eu não sei se você precisa de um relacionamento ou uma amizade, alguém que venha tirar você da situação. Tem mulheres sofrendo, irmão, dentro de relacionamento abusivo. Deus sabe tirar você. Deus sabe mandar uma Ruth. Você que está em necessidade. Deus sabe mandar um Boaz para te ajudar. Irmão, te falar uma coisa. A misericórdia de Deus, sempre ela me seguiu, irmão. Deus, ele sempre foi misericordioso para comigo. Mesmo eu passando, irmão, que eu passei depois do meu esposo. Vou te falar uma coisa. Quando a minha casa alagou, Deus usou um senhorzinho da igreja. E é um outro lá também, mas ele não pôde ir. Mas aquele senhor foi lá tirar alguns móveis meus, teve que jogar fora. E ele falou para mim, olha, eu vou mandar uma cesta básica. Ele viu a outra casa, pegou meu endereço e falou, todo mês eu vou mandar uma cesta básica para você. E ele era muito bem empregado, aquele senhor. E todo mês, irmão, chegava uma cesta básica. Com tudo, tinha carne, tinha tudo. Ele pagava um aplicativo para mandar lá em casa. Muito tempo, irmão. Aquele homem mandava. E tinha, irmão, do lado dessa casa que eu aluguei, o aluguel era bem caro. Porque eu não queria mais lugar, irmão, de risco que viesse, né? Eu aluguei uma casa bem mais cara. E Deus sabia que eu precisava de ajuda. Eu quero dizer para você, Deus, ele é misericordioso. Você que está passando alguma necessidade. A misericórdia de Deus é tão grande, irmão. Não podemos, sabe, reclamar, irmão. Tanta pessoa reclamando. Mas como pedimos a Deus com fé, somos sinceros, temos um coração para com Deus, irmão, Deus manda pessoas para ajudar. Tinha um senhor do lado, que morava do lado, mas ele não era muito bem da cabeça não era louco mesmo, louco de pedra. E ele cismou comigo. Ele falava assim, eu vou casar com você, eu vou tirar você dessa vida, assim mesmo. Vou tirar você desse aluguel aí, vou casar com você, vou sair do bar, vou para a igreja também e vou me casar com você. Eu vou falar para ele, quem disse que eu quero casar? Ele falava, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, não estou precisando de nada não. Ele, vou para a padaria, você quer pão? Eu falei, não precisa. Não, vou trazer pão para você. Irmão, aquele homem jogava pelo portão pão. Só via aquele pá, e jogava pão. Muitas vezes eu ia para a igreja de manhã, quando chegava o pão estava lá. E ele falando que ia casar. Quando eu passava para ir para a igreja, irmão, eu vi ele lá no bar, sentado lá, conversando com as pessoas lá, né? Sentado lá no bar, bebendo. Quando ele me via, ele corria para dentro do bar, para dizer que não parou de beber. Morria de rir com minha filha. Deus, irmão, ele supre a nossa necessidade. Deus ainda, ele traz pessoas, irmão, para ser alvo de cura. E ali, irmão, Noemi, muito triste. Ela perdeu tudo.
Perdeu a casa dela em Moabe, perdeu os 2 filhos e o marido. Ela não tinha mais razão para viver. E Ruth acompanhava. Que grande amor Ruth tinha. Largou tudo para trás, irmão. Ninguém nem sabia. O amor de Ruth era tão grande. E quando chega em Belém, é quando aquelas mulheres perguntam: olha, Noemi. Ela não chame me mais de Noemi, a feliz. Me chame de Mara. Porque eu sou uma mulher amargurada. Ela estava amargurada de alma. E quando chega lá, irmão, sabe o que Ruth faz? Vai para o campo de Boaz. Vai catar, vai trabalhar para sustentar a sogra. Sabia que ela estava de idade. Ela estava mais jovem. Ruth. Olha como Deus coloca pessoas, irmão. Pessoas amorosas, pessoas compreensivas. Meu esposo era tão compreensivo que eu gosto muito de falar. E eu falava o dia todo. E quando chegava outro dia, eu falei: você lembra que eu falei isso com você? Ele: não lembro não. Aí eu falei: mas eu te falei isso ontem. Eu acho que ele me ouvia por educação. Assim, porque gostava de mim. Tem pessoas que vai parar para te ouvir. Sabe, irmão? Porque te ama. Porque gosta de você. Mas tem pessoas, irmão, que vai ouvir as suas amarguras de alma. Que vai ser alvo de cura. Tem pessoa que vai te ajudar financeiramente. E ali, além de Ruth ser alvo de cura na vida de Noemi. E largar tudo para trás por causa de Noemi. Noemi sabia. Ela também foi trabalhar para sustentar a sogra. E Deus, ele trouxe recompensa para Ruth, que havia perdido também. Que Deus, irmão, ele trabalha com recompensa na nossa vida. E ali, ela conheceu Boaz, um homem rico, dono de terra, e resgatou Ruth. E ali deu um filhinho para ela. E ali, irmão, quem cuidou dessa criança foi a Noemi. Deus devolveu de novo a família de Noemi. Ruth era como uma filha para ela. Talvez alguém foi embora. Talvez você esteja sozinho. Sozinho. Deus sabe ainda colocar na nossa vida Ruth, Boaz, o resgatador. Deus sabe, irmão, botar pessoas que nos ame de verdade, que muitas vezes sacrificam a sua vida por nós. Talvez você não acredite mais em nada. Esteja desconfiado e desconfiada de todo mundo. Mas eu quero te dizer para você que ainda existe pessoas, irmão. Pessoas boas nesse mundo. Tem muita gente ruim. Tem pessoas de coração duro. Tem pessoas que fazem muita maldade, que acaba com o nosso psicológico. Mas existem pessoas que Deus vai trazer para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus botou no meu coração para me fazer uma oração por ti. Irmão, não deixa de deixar o seu joinha, tá? Se inscrever aí no canal. E deixar seu pedido também para a oração. E essa semana eu estarei subindo ao monte. Se você precisa de alguém para te ajudar, da parte de Deus, Deus vai enviar para você. E a felicidade de novo vai sorrir para você. Deus vai tirar toda
toda essa amargura de alma, essa depressão, essa tristeza. Você vai ser feliz de novo. Deus hoje tem me resgatado, irmão, de tudo que eu passei depois do meu esposo. Deus tem me curado. E eu sei que está muito breve de Deus trazer alguém para mim. Eu estou esperando um Boaz. Talvez você está esperando uma Ruth. Eu não sei o que você está esperando. E Deus falou que vai mudar minha vida muito rápido. E eu creio naquilo que Ele diz. Deus está me curando. E Deus também está te curando, irmão. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai. Tem mulheres e tem homens aqui, Jesus, que perderam a alegria de viver. Pessoas, meu Pai, que perderam tantas coisas. Talvez relacionamento. Talvez viva dentro de um relacionamento abusivo. Pessoas que foram feridas desde a infância. Não sabem quem é felicidade, meu Pai. Jesus, Tu és tão bom. Traga pessoas, Jesus, como Ruth, que abra mão de tudo por essa pessoa. Que venha cuidar dessa pessoa. Que venha amá-la do jeito que ela é. Como Jesus, aquele bom samaritano. Que venha curar a ferida dessa pessoa. Que venha devolver o sorriso que ela perdeu. Ou que ela nunca teve, Jesus, a alegria. Que essa pessoa seja um bálsamo de cura. Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa que está passando necessidade, Deus. Manda alguém, Pai, para ajudá-la. Mande alguém, Pai, como Boaz, que tinha recurso e ajudou as duas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia, meu amado e minha amada, que Deus está trazendo para a sua vida. E você, varão, que precisa de uma Ruth. Você, Boaz. Deus está trazendo uma mulher virtuosa. Sabe o que Boaz viu em Ruth? Uma mulher virtuosa. Deus está trazendo para a sua vida, meu amado. Você que está assistindo esse vídeo. Uma mulher de virtude. Que Deus te abençoe. E aquele irmão que tem semeado na minha vida. Que Deus possa te abençoar 1000 vezes mais. E aqueles que estão em necessidade. Que Deus venha abrir a porta do céu e derramar bênçãos sem medida na sua vida. Fica com Deus. Em nome de Jesus e até amanhã.